Bom dia, igreja, graça e paz. Temos a honra de receber uma mensagem vindo do bispo para abençoar a toda a igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Todo mundo feliz? Todo mundo contente? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Antes de mais, quero agradecer ao senhor Bispo Hinaldo e à pastora Lana, ao Bispo Éder e à pastora Etel o convite para estar ministrando a palavra de Deus nesta manhã, aqui na sede da nossa igreja e denominação. Amém. Mas vamos orar pelas famílias. Todo domingo nós fazemos uma oração pelas famílias e hoje não será diferente. Em Londrina, pela graça de Deus, a equipa pastoral está ministrando lá e são uma equipa muito abençoada, né? Assim como nós aqui, lá também trabalhamos muito em equipe. Então, graças a Deus, há uma igreja que já tem uma maturidade espiritual, sabendo que a igreja de Londrina, ela é filha direta da igreja de Ribeirão Preto, amém, das congregações, em especial da igreja sede. Talvez alguém está aqui novo e não saiba disso, mas Londrina e a quinta região é uma filha direta dessa igreja e das igrejas aqui de Ribeirão Preto, amém? E pela graça de Deus, Deus tem nos abençoado ali naquele lugar. Bom, mas vamos orar pelas nossas famílias. Se você tem a sua família aí perto, dê a mão à pessoa que compõe o seu lar. Se você não tem, amém? Pensa agora na sua família, em nome de Jesus, e nós vamos orar agora pelas famílias. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nesta manhã, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todo sempre. E baseado nessa palavra, nós oramos e intercedemos pelas famílias. Nós oramos e intercedemos pelos pais, pelas mães, os filhos, os netos, os avós, também a parentela, os irmãos, os cunhados, as cunhadas, enfim, todo o nosso lar, em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa agora que está passando por alguma dificuldade e abençoa aquele que não estando passando por dificuldade alguma, mas precisa da mesma forma da bênção, da graça de Deus sobre a família. Oramos, Senhor, por aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Oramos para que a bênção do Senhor venha sobre eles e que o Senhor manda obreiros para a sua seara para falar o Evangelho a esses membros da nossa família. Oramos, ó Deus, para que Tu venhas fazer com que a nossa família seja uma família de evangelistas e de discipuladores, de homens, mulheres, crianças que alcançam e discipulam outras famílias, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação. E agora diga assim comigo: em nome de Jesus, a minha família é abençoada, em nome de Jesus. E agora você vai orar por duas famílias que você conhece e que não estão ainda aqui conosco, mas vão estar em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ora agora por essas famílias. Pode ser do trabalho, pode ser da escola, pode ser um vizinho. Se você não lembra de ninguém, ora por Ribeirão Preto. Há muitas famílias nesta cidade, mas intercede agora por essas famílias em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelas famílias, as famílias do nosso trabalho, as famílias da escola, as famílias de Ribeirão Preto, em nome de Jesus. Abençoa este bairro aqui em nome do Senhor. Abençoa, Deus, todos os bairros adjacentes e mais afastados. Abençoa, Senhor, cada casa em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos, nós falamos, famílias salvas,
discipuladas, consolidadas no Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por essas casas, Paizinho querido. Oramos por aqueles que estão afastados. Oramos por aqueles que um dia já ouvindo a palavra do Senhor, mas por alguma razão não se encontram em congregação alguma. A tua vontade é que ninguém ande errante pelo mundo, mas a tua vontade, ó Deus, é que todos sejam uma família contigo. Abençoa agora, Pai, cada família de Ribeirão Preto, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz? Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Nós vamos pegar este texto para tirar algumas verdades espirituais dele. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorat, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força, diz a minha tradução, mais antiga, não é? Tinha este um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Amém? Se eu desse um tema para essa palavra, eu talvez colocaria: por que as jumentas se extraviaram, não é? Por que é que as jumentas se extraviaram? Por que é que aconteceu este precalço, esta situação na vida deste homem? Pode parecer que era algo comum, simples, mas nós, ao lermos o texto mais para a frente, nós vamos ver uma razão pela qual o Senhor permitiu tal circunstância. Sabe, o trabalhar de Deus é diferente na vida de cada pessoa. Deus tem um trabalhar diferente para cada um de nós. Cada um de nós tem uma forma de reagir a Deus, de reagir à vida, de reagir ao propósito de Deus. Amém? E aquilo que Deus está realizando na minha vida não é necessariamente aquilo que o Senhor está realizando na sua, mas necessariamente também um propósito que Deus tem para mim, Deus tem para a sua vida. Só que Ele trabalha de maneiras diferentes, em personalidades diferentes, pessoas com histórias diferentes. Amém? E no caso de Saul, foi isso que aconteceu. E quando Deus trabalha conosco, isso implica mudança na nossa vida, isso implica confrontação. Sabe, deixe-me dizer uma coisa: das coisas que eu menos gosto de fazer como pastor é confrontar. A coisa que eu mais gosto de fazer é pregar. Então, eu durante muitos anos, não poucos, eu tive muita dificuldade em confrontar, em olhar para as pessoas e dizer: isto está certo, isto está errado. Às vezes eu deixava a coisa andar. Às vezes, na tua família você faz isso, deixa a coisa andar. Mas necessariamente você um dia vai ter que confrontar. Tem que haver um espírito diferente na tua vida, um espírito que quebra com aquilo que já está fundamentado de uma tal maneira na tua vida que faz com que você entre num estado de zona de conforto, em que você não evangeliza mais, em que você não busca mais ninguém para Jesus, em que você na sua família, bom, agora está tudo bem, então vai ficando assim e nós vamos perdendo o ânimo, nós vamos perdendo a vontade de mudar, a vontade de crescer. Olha, eu sou pastor e prego o Evangelho há aproximadamente 35 anos. E sabe, é uma das coisas mais difíceis na vida de um homem de Deus, é ele se reinventar e ele ter a capacidade de buscar no Senhor e na palavra de Deus o refrigério para sair da sua zona de conforto e sempre trazer alguma coisa nova à igreja, à sua vida, sem sair, amém, daquilo que é certo.
Sabe, às vezes nós temos um momento de cansaço no casamento. Graças a Deus eu acho que eu nunca tive isso com a Roberta, mas eu sou pastor, trabalho com muitos casais, vejo pessoas com 5, 6 anos e já estão desesperados, já estão cansados, não é? Quando alguém diz assim, encontrei um novo trabalho e agora entrei nessa empresa ou entrei nesse projeto, eu já conheço a história, passado 6 meses, 1 ano, está pedindo para sair, ou volta tudo o que era de antes. E as pessoas têm muita dificuldade em se reinventar, permanecendo no propósito que Deus deu para elas em algum lugar ou em alguma situação. Amém? E quando isso acontece, o Senhor vai necessariamente permitir que as jumentas se percam. Aconteceu isso com Quis, não porque Deus queria trabalhar necessariamente na vida deste homem, mas na vida do seu filho, Saul. Nós falamos muito de Davi e do rei Davi, mas se você ver a chamada do rei Saul, foi uma chamada linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa. A forma como Deus pega em Saul e o leva a rei. Foi um processo muito sobrenatural e um processo muito bonito. Talvez porque Saul, em algum momento da sua vida, errou o propósito, nós pegamos as dores de Davi e apenas falamos de Davi, e devemos honrar a Davi, devemos lembrar de Davi, mas Saul, em algum momento da sua vida, teve uma experiência muito forte com Deus. E a experiência de Saul começa com as jumentas, não é? Que foram perdidas da casa de seu pai. Então, como eu falei, nós temos muitas vezes uma acomodação, somos tentados a viver baseado nas nossas tradições e naquilo que nós conquistamos na vida. As pessoas falam muito que as igrejas são hipócritas, que os pastores são hipócritas, que os crentes são hipócritas, mas muitas vezes as pessoas têm muitas hipocrisias nas suas vidas. Elas não mudam, elas não deixam Deus transformar a vida delas, porque elas estão acomodadas. E quando Deus sente isso na vida dos seus filhos, Ele permite que alguma coisa saia do seu controle. E Ele permite que alguma coisa saia da sua mão para que Ele possa mexer com a tua alma e te levar ao lugar do propósito que Ele tem para a tua vida. Amém? Saul, diz a palavra de Deus, que era um homem que naquele tempo tinha uma vida muito estabilizada. Era um homem que tinha finanças, era um homem que tinha beleza, e estas eram as suas colunas, as suas tradições. Ele era filho de um homem com posses. Ele era filho de um homem que tinha muito dinheiro. Não estamos a falar dos dias de hoje, em que apesar de tudo, a renda, ainda as pessoas podem ter dinheiro, não é? Como se dizia nos tempos antigos, fazenda. Mas, naquele tempo, quem era rico era uma exceção. As pessoas viviam com muitas necessidades. E Saul era um homem rico e bonito. Não é assim? Vira para a pessoa que está ao lado e diz assim, é como você, é rico e bonito. Alguns não falaram, talvez porque não são tão bonitos. Brincar. Então, Saul estava com a vida feita. Saul, com certeza, deveria ter muitas namoradas. Ele olhava para a vida, tudo estava confortável. Nunca passou pela cabeça de Saul ser rei. Muito menos em Israel. Tanto que quando ele se torna rei, parte das pessoas influentes de Israel o desrespeitam e não aceitam que ele se torne rei. Essa é a verdade. E Saul estava vivendo uma vida tranquila. Um jovem, um homem, vivendo a vida, usufruindo daquilo que seu pai conquistou. Mas as jumentas se extraviaram. E aí o pai olha para ele e diz, filho, vem cá, vai atrás das jumentas. Vai atrás das jumentas do pai. As jumentas fugiram. Não sei como é que isso aconteceu, mas as jumentas foram embora. Eu preciso da tua ajuda. Vai atrás das jumentas. E diz aqui no versículo 3, e perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho. Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. E eu deixo dizer uma coisa para você,
querido irmão, querida irmã, principalmente nós que somos crentes, filhos de Deus. A experiência me diz que se nós não ensinarmos as pessoas, quando estão na igreja, elas tendem a chegar com muita força. Mas passados anos, elas tendem a perder a força. Então, quando elas, no início, faziam tudo na igreja, ajudavam na obra de Deus, passados anos, esses bons hábitos começam-se a perder. E as pessoas deixam de fazer aquilo que elas faziam. Sabe, a igreja de Londrina não é tão bonita quanto esta. E a porta, ela ainda tem aqueles portões de ferro, não é? E eu chego mais cedo, não é? Irmãos, eu sou bispo da igreja, sou bispo regional, mas eu não consigo chegar antes dos outros irmãos. Eu não consigo chegar na igreja, nem eu, nem minha esposa. Minha mãe tem perto de 80 anos, meu pai tem 80 e tal anos, meus filhos, quando chegam, não estou dizendo assim, uau, câmaras em mim, não é nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando eu chego na igreja, a primeira coisa que nós fazemos, como família, minha mãe vai para os banheiros limpar os banheiros da igreja. Eles vão para o louvor, para a mesa de som, tudo mais. Eu e a pastora Roberta começamos a arrumar as coisas e eu levanto o portão. E quando eu levanto o portão, no chão tem um pinozinho, ok? Que prende o portão. E há pouco tempo eu estava falando para a igreja local, e eu tenho uma igreja local muito abençoada, e a igreja metodista renovada em Londrina. Eu não tenho razão de queixa em nada deles, mas eu estava ensinando como pastor que eu sou deles. Eu estava dizendo para eles, eu vou-vos mostrar um dos ministérios, não é o principal é este, discipular e ensinar a palavra. Mas eu vou-vos mostrar um dos ministérios. Eu peguei no pinozinho de ferro, levei para a frente e olhei para eles e disse assim, irmãos, este é um dos ministérios que eu tenho na igreja. Eles olharam e disseram assim, o que é isso, bispo? Muitos nunca se tinham apercebido que na porta da igreja tinha um pinozinho que tinha que ser tirado para que as pessoas não tropeçassem ao entrar. Eu estava falando para eles e ensinando a igreja, a casa do Senhor, a família de Deus, que se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ir atrás das jumentas perdidas, ou seja, nós temos que fazer trabalhos que ninguém está realizando e ninguém está fazendo, trabalhos invisíveis, para que a obra de Deus avance. Se alguém entra, senta, ou vai ter um grupo de estudo na casa de Deus, é importante que a casa de Deus esteja arrumada, sim ou não? Alguém tem que ir buscar essa jumenta, alguém tem que fazer aquilo que ninguém quer fazer, amém? Eu tenho envelopes, hoje em dia quase tudo Pix, glória a Deus, é bem prático. Eu também faço as minhas ofertas por Pix, amém? E faça a vossa, vira para o irmão que está ao lado e diga assim, irmão, faça a sua oferta por Pix, é mais prático. Amém? Glória a Deus. Nossa, quando acaba o culto eu fico feliz e de repente eu fico mais feliz ainda, né? Quando começa a haver caixa. Eu digo assim, uau, aleluia. Amém. Glória a Deus. Não é? Mas eu ainda tenho os envelopes, eu tenho várias caixinhas com envelopes espalhados pelo salão. Primeira coisa que eu faço também, a seguir ao pinozinho, eu chego e começo a ver se os envelopes estão todos em ordem. Você está dizendo que você é muito especial. Não, eu estou dizendo que eu não consigo estar na casa de Deus e olhar para a casa de Deus com alguma coisa que não esteja arrumada. São as jumentas. Alguém tem que ir atrás delas. Amém? Quantas vezes eu vi isso na igreja? Não é agora na igreja, é lá quando eu nasci na fé em Portugal. As pessoas chegam com muita força e passado um tempo, é como no trabalho, né? Chega com muita força, passado um tempo está colocando auxílio-doença, como é que chama isso? Como é que chama isso? É auxílio-doença? INSS, o que é isso? Afastamento. Tá? E tem muito crente fazendo isso também, eu já vou avisar. Tá? Então pense bem antes de fazer essas coisas mal feitas. Se você tiver doença, tenha. Se não tiver, continua trabalhando, faça o que tem que fazer. Não fica brincando como os ímpios e aqueles que não têm temor de Deus.
não é? Mas tem muita gente que quando chega na igreja, eu faço tudo. Passado um tempo, como é que é? Afastamento, pede afastamento, não é? Tem gente, agora não faço mais nada. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer por essa igreja. Não, você não fez nada. Nem eu faço nada até o dia de hoje. Você está entendendo? Até hoje eu não fiz nada. E tudo o que nós temos para fazer é nada. Jesus falou isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas Deus vai permitir criar um desconforto para que essa muralha no teu e no meu coração possa cair. Deus vai quebrar o paradigma do tipo assim, eu estou aqui calmo, sereno para ser servido. Eu estou aqui calmo e sereno no meu casamento para que a minha mulher me sirva ou para que o meu marido me sirva. Não! Nós fomos chamados para servir continuamente. Se eu crescer e a minha esposa e a minha família não crescer, é uma deficiência. Se eles crescerem e eu não crescer, é uma deficiência grave. Não é verdade? E na igreja é a mesma coisa. Se apenas alguns fizerem e outros assistirem, é uma deficiência grave na sua vida. Isso não significa que você tem que ter um ministério público. Isso significa que aquilo que vem à tua mão para fazer, como diz a Sagrada Escritura, faça conforme todas as forças que você tem. Amém? Você entende isso? Em nome de Jesus? Sabe, eu tenho uma vida muito abençoada. Amém? Eu não estou a dizer assim, sabe, eu sou fantástico, tenho uma vida muito... Não, eu estou dizendo o seguinte, quando você tem o ministério do Pino, quando você tem o ministério, às vezes, qualquer coisa simples, quando você tem um carro e coloca gente dentro do carro e traz para a casa de Deus, isso é fantástico e Deus vai te recompensar, certamente. Domingo que vem, a Igreja Metodista Renovada de Londrina vai ter um retiro que se chama Retiro da Visão. E eu vou reunir numa chácara junto com a igreja toda, não é assim? Nós vamos ter 3 reuniões principais de manhã. E uma das coisas que eu falei para eles, eu disse assim, quem é que aqui não tem carro e precisa de alguém para levar lá na chácara? Ok? Eu falei, se Deus te entregou um carro, enche o teu carro com vidas e com pessoas em nome de Jesus. Amém? Para que você possa participar nas 3 reuniões. Diga assim comigo, primeira reunião. Café da manhã, diga glória a Deus. Amém? É uma reunião maravilhosa que eu nunca falto na igreja. Amém? Eu faço o café da manhã. Antigamente fazia todos os domingos, depois veio o Covid e depois nós não fizemos mais e agora nós estamos fazendo no culto de Santa Ceia. No culto de Santa Ceia nós fazemos, antes da reunião começar, um café da manhã da comunhão. E todas as pessoas chegam. E há sempre alguém na igreja que fica assim, café da manhã, para quê? Não é assim? Eu falava e disse assim, vou fazer um bolo de chocolate. E as pessoas diziam assim, vai mesmo, vai nada. Não é verdade. Mas passado uma semana, não é verdade, eu estava naquela reunião e eu que sou o primeiro a chegar, eu fui o primeiro a comer. Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. A segunda reunião é a celebração de fé, que nós fazemos igualzinho ao que os irmãos fazem aqui em Ribeirão Preto. As igrejas são muito iguais mesmo. Essa igreja aqui, que é a igreja mãe, a igreja de Londrina é muito igual. Até as pessoas, a maneira de vocês louvarem a Deus, não é? O mais pentecostal sou eu, não é? Eu grito, a Andréia grita do lado de lá também, a pastora Roberta é bem calma, amém? Aí eu começo a gritar, e houve um dia, irmãos, isso aconteceu comigo, eu olhei para Deus, estava pregando no culto da noite, eu olhei para Deus e disse assim, por que é que me deste uma igreja tão parada? Porque eu fico ali, eu faço isso, amém? Não faço, Roberta, a Roberta já sabe, nem se assusta, amém? Aleluia, mas eu sou muito fogueteiro, eu estou na frente e começo, aleluia, e oro em línguas, eu gosto de orar em línguas, amém? Aleluia. E às vezes eu estou falando em português e eles pensam que eu estou orando em línguas, eu já aproveito e oro em línguas mesmo. Estou nem aí. Diga glória a Deus. Amém. Um dia eu estava pregando e a igreja estava em silêncio. E sabe aquelas pregações
Éder, que você está todo entusiasmado e pregando, e a igreja, nossa, não falava, não dizia amém, e me subiu uma raiva santa. Não é verdade? Mas eu aprendi que você não pode bater na igreja. Você não pode chegar e bater na igreja. Não é verdade? Não é justo você bater na noiva do Senhor. Não é justo você chegar na noiva do Senhor e você, homem, achar que é mais do que o Senhor Jesus. E eu me lembro, acho que eu já falei isso aqui um dia. Eu me lembro que quando tive uma experiência com Deus, eu estava pregando, eu sempre levo o esboço, sempre levo o meu esboço. E naquela hora, a minha cabeça, ela se dividiu em duas. Uma experiência que eu tive, eu continuei pregando e o Espírito Santo falou comigo. E ele disse assim, eu vou dizer qual é o avivamento que eu tenho para a tua vida. Porque eu queria que eles orassem em línguas, eu queria que eles saltassem, amém, e dissessem assim, ai, glória, né? E ninguém faz isso naquela igreja. Só eu passo vergonha, não é verdade? Eles estão nem aí para isso também, amém? Aleluia, não é assim? Para você ter uma ideia, sabe como é que é batismo do Espírito Santo em Londrina? Sabe quando as pessoas ficam cheias do Espírito Santo? Eu já ministro assim, já não vale nem a pena fazer de outra maneira. Aqui vocês são mais pentecostais do que lá, não é verdade? Aqui vocês, né, grita, né? Glória a Deus. Lá eu já falo, fica em pé em nome de Jesus, começa a orar baixinho no Espírito Santo. Então todos eles começam orando em línguas baixinho. Eu digo assim, o irmão do lado não precisa de ouvir, é só você e Deus. Se você sentir e for batizado, amém. Se não for, amém na mesma, mas siga. Você está a entender? O Espírito Santo falou assim para mim, olha, o avivamento que eu tenho para esta igreja não são línguas. O avivamento que eu tenho para esta igreja são almas. E é isso que nós perseguimos. Almas, vidas, pessoas. Amém? Então, o que Deus quer fazer para nós, quando traz um desconforto à igreja, e por vezes o Senhor traz um desconforto à igreja, amém? É para nos mover a nós irmos para um lugar onde nós alcançamos almas. Mas para isso, todos nós temos que fazer trabalhos invisíveis na casa de Deus e também na nossa casa. Quando Saul foi atrás das jumentas, ele se dispôs, repare, ele era filho do Senhor, que era dono. Ele poderia ter dito, pai, manda outro, eu não vou fazer isso. Manda outra pessoa fazer isso, manda um moço fazer isso. Ele não fez assim, ele obedeceu. E igreja, as pessoas têm muito essa mania de sentir, né? Sentir. Não sinta, obedeça, mesmo que não faça sentido. Amém? E você está numa igreja tão abençoada que não tem regras, no sentido de regras, autoritarismo, não é nada disso. A nossa igreja não funciona dessa maneira e é por isso que ela funciona tão bem. Amém? Por quê? Porque nós não criamos seguidores, nós fazemos discípulos. E as pessoas já sabem o que têm que fazer. E elas mesmo, sem necessidade que eu chegue lá na igreja com uma folha de agenda, dizendo assim, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Nada disso. As pessoas já têm maturidade na palavra do Senhor. E elas mesmas vão atrás das jumentas perdidas. Posso ouvir um amém? E não vai atrás da jumenta. Faça aquilo que ninguém está disposto a fazer. Saia do seu lugar de conforto. Amém? E vá para o próximo nível. Em nome de Jesus. Vá para o próximo nível. Em nome de Jesus. E o teu nível começa na necessidade. O teu nível começa quando Deus te traz desconforto. Porque é nessa hora que você pensa assim, agora eu tenho que fazer alguma coisa, agora a igreja está um pouquinho mais parada, eu vou ter que inventar alguma coisa, eu vou fazer um retiro da visão, não é? Outra coisa que eu faço, vou fazer agora. Eu estava falando para o pastor Éder, eu não consigo fazer aquilo que vocês fazem, né? De gravar as mensagens, porque eu sou, como todo mundo me conhece, né? E às vezes eu falo as minhas coisas na igreja, eu digo assim, misericórdia se filmasse isso tudo. Por isso que hoje eu estou aqui centrado, não saio nem no púlpito, amém, para não dizer baboseira. Também vi na igreja dos outros, e queria isso na igreja dos outros seria muita presunção. Mas quando nós estamos na nossa igreja, nós estamos na nossa casa local, é ou não é? Às vezes como pastor, é ou não é? E
pai espiritual ali, não é? Às vezes eu pego no cinto e dou, é ou não é? Então, eu não filmo, que é para todo mundo não sair mal na fita. Aqui eu saio bonzinho, amém? Mas se filmarem em Londrina, o sangue de Jesus tem poder, amém? Amados, quando você está realizando na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, aquilo que é insignificante aos olhos dos homens, Deus vai usar isso. Deus vai usar essa necessidade para te levar ao propósito certo. Bispo, eu cheguei hoje aqui na casa do Senhor, mas eu estou muito incomodado com a minha vida. Tem uma área na minha vida que não está bem. Tem uma situação na minha família, no meu trabalho, na minha empresa, na minha escola. Eu estou muito desconfortável. Esse desconforto, ora ao Senhor pedindo sabedoria, porque às vezes nós não precisamos nem muito de oração. Nós precisamos apenas de sabedoria e de fazer o que está na palavra de Deus. Outra coisa que eu sempre ensino na casa do Senhor. Quarta-feira é dia de oração. Amém? Então nós começamos o louvor, depois nós fazemos uma intercessão específica. Eu dou 3 temas. E os pastores ou os irmãos vão na frente orar, depois alguém ministra finanças, e depois eu prego uma palavra rápida, ou um dos pastores, nós temos a escala, como aqui, vai rodando entre todos nós, e depois nós oramos. Eu sempre falo isto para os irmãos: parem de orar o vosso sentimento. Não que isso esteja errado, amém? Às vezes você tem que orar aquilo que está no seu coração, amém? Mas eu tenho ensinado muito à igreja aquilo que eu sempre falo, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na sua boca. Se você é discipulado, se você anda na palavra e você tem maturidade, você não tem que fazer necessariamente todos os dias orações muito emocionadas ou orações muito aflitas, porque quando você conhece a palavra e anda na palavra, confessa a palavra de Deus, posso dizer uma coisa? A tua vida vai se arrumando. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu chamei as pessoas à frente para orar quarta-feira. Mas aos domingos, há quantos domingos eu não chamo ninguém para orar na frente? Por quê? Bispo, que você não está fazendo isso? Porque quando a igreja é ensinada e quando a igreja tem a palavra de Deus e ela cresce em maturidade, ela não precisa da unção de um homem. Ela não precisa do derramar do poder em um homem. Ela já tem a unção de Deus. E a vida de vocês e a minha começa a arrumar-se devagarinho, de acordo com os princípios de Deus. Então você não tem necessariamente alguém que está desesperado na igreja. Às vezes acontece. É ou não é verdade? E nós oramos pelas pessoas. Mas normalmente, eu que sou pastor local e tenho o pulso da igreja aqui na mão, eu olho para as pessoas e eu vejo assim, não tem uma necessidade de eu estar sempre fazendo isso, porque as pessoas aprenderam a orar de acordo com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não estou dizendo, nem menosprezando, as pessoas que estão orando o seu sentimento, pode orar, se é assim que você se sente bem, amém, mas uma oração que produz resultados é uma oração centrada na palavra de Deus, e não vale a pena orar se você não fizer a palavra de Deus. Não vale a pena você achar que vai ter uma oração poderosa, uma oração forte, que vai mudar a tua vida, se você não andar nos princípios da palavra de Deus. Mas se você andar nos princípios da palavra de Deus, necessariamente a tua vida vai ser abençoada. Amém? Quando Saul sai para encontrar as jumentas, na verdade Deus não queria isso para a vida dele. Na verdade, quando Saul sai para encontrar as jumentas, ele saiu para encontrar as mulas, e quando ele voltou, ele volta rei. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você faz aquilo que ninguém quer fazer no Evangelho, porque você acha que não é a sua função e que alguém deveria fazer, mas não você, você está perdendo a oportunidade de Deus na sua vida, de você sair como um servo e chegar como um servo-rei. Amém? Não que rei deixe de ser servo, mas ele passa a ser um servo-rei.
Saul foi atrás dos animais, mas a palavra de Deus nos ensina no versículo 14, eu já estou encerrando essa palavra. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro. Você entende? Quando você vai atrás daquilo que não tem nada a ver, Deus pega nisso para te levar para o lugar certo da tua vida, em nome de Jesus. Você sai como um filho obediente, um servo, um filho servo, e você volta um servo rei. Se nós queremos, porque às vezes as pessoas falam muito isso, somos reis, reis para falar, reis para determinar, reis para conquistar. Mas a palavra, e realmente Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. Nós somos reino e sacerdócio. E às vezes nós pegamos nisso e começamos, somos reis para vencer, somos reis para determinar, somos reis. Entenda, se você não aprender a ir atrás das jumentas, você nunca será um bom rei. E se você não fizer aquilo que ninguém quer fazer, a promoção espiritual nunca vai chegar na nossa vida. Saul traz jumentas. Diz a Sagrada Escritura, vindo eles no meio da cidade. É lógico, o texto é grande, é longo, nós estaríamos aqui muito tempo, mas não é esse o objetivo hoje do culto, não é? Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro. Há muita gente que anda buscando Deus. Senhor, 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 Senhor. Mas não se movimenta, apenas está orando. Não faz nada. Meu casamento, a minha vida, o meu trabalho. Mas você está acomodado. Você está acomodada. Você não faz nada. Ai, mas nada está mudando. Mas o que é que você está fazendo de diferente? Para que você colha alguma coisa diferente na sua vida. O que é que você está realizando para você ter um encontro com Deus? Se você não fizer o pouco, você nunca vai experimentar o muito. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Isso aqui é uma coisa de igreja, tá, irmãos? Mas eu não estou habituado. Mas na nossa igreja não funciona. Mentira, isso é uma mentira do diabo. Na tua igreja funciona, se funciona nos Estados Unidos, funciona na África, funciona aqui ou ali, por que não funciona aqui ou em Londrina? Nós é que temos preguiça, me perdoem, ok? Mas muitas vezes nós é que temos a preguiça de mudar, a preguiça de avançar, a preguiça de fazer alguma coisa diferente, ou de fazer algo insignificante aos nossos olhos. Quantas vezes no nosso ministério, e essa não é uma experiência geral, não é desta igreja local ou de Londrina, mas geral. Quantas pessoas eram bênção na igreja local? Convidavam pessoas, não é assim? Discipulavam. De repente tiveram uma ordenação. Passaram a diáconos. Foram nomeados pastores. E a partir daí, o ministério deles morreu completamente. Sabe porque é que eu concordo 100% com uma decisão do bispo em relação a toda a nossa igreja, em relação ao seminário? E mesmo que não concordasse, o problema seria meu, porque nós não estamos aqui para concordar, nós estamos aqui para obedecer. Você entendeu isso na sua vida? Sim ou não? Nós não estamos aqui para dizer assim, eu acho certo, eu acho errado. Se você nascesse para ser a pessoa da decisão, Deus tinha-te posto lá. Se você não está, simplesmente tenha um coração de obediência. Eu estava falando isso com a pastora Verónica. Amém? Antigamente qualquer pessoa chegaria lá em Londrina e diria assim, eu sou pastor, eu vim de uma outra igreja. E o que é que eu faria? Tá bom, senta aí, depois você vai tirar a ordenação. Mas agora nós não podemos mais fazer isso, como os bispos. Então o que é que nós temos que fazer às pessoas? Se vocês querem, vocês têm que fazer o seminário. Ou seja, vocês têm que ir atrás da jumenta. E o seminário leva 1 ano e meio a 2 anos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E faça as pessoas irem atrás das jumentas. E nesse processo,
você consegue discernir quem tem um coração de servo ou quem tem um coração apenas de aproveitador. Quando a pessoa diz assim, não, eu não sinto, eu não quero fazer, cuidado, essa pessoa, ela quer se aproveitar, mas ela não quer ir atrás das jumentas. E se ela não está pronta para ir atrás das jumentas, ela não está pronta para reinar. Amém? Eu cheguei nas nossas pastoras e temos pastores muito abençoados em Londrina, temos uma equipe até grande, amém? Houve uma altura que eu tinha mais pastores que membros na igreja. Diga glória a Deus. Amém, não é verdade? O povo dizia assim, nossa, essa igreja é só pastor, e dizia, cala a boca, diabo. Amém, está com inveja. Não é verdade? Mas realmente, nós temos muitos pastores e mulheres de Deus, pastoras na igreja. Mas eu cheguei junto das pastoras da igreja, professoras formadas. Eu disse assim, irmãs, vocês estão consagradas, eu não vou tirar a vossa ordenação, vocês são diaconisas maravilhosas, mas agora tem esta direção, é uma ordem. No entanto, vocês não são obrigadas a fazer, porque vocês já foram ordenadas. Primeira coisa que elas disseram, nós vamos fazer. Por quê? Coração de servo. Amém? Coração de servo. O que é que Deus vai fazer com aquelas irmãs lá em Londrina? Ou com a próxima turma que vai entrar, se Deus quiser, e nós já estamos orando por isso. Estamos fazendo com que pessoas simples encontrem um propósito espiritual para as suas vidas e sirvam a Deus com excelência. Posso ouvir um amém? Faça um favor para você mesmo. Vai atrás da tua jumenta. Amém? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa na sua vida. Não é assim? Eu sou casado com a pastora Roberta, vai fazer este ano 24 anos. Temos um compromisso, amém, há 25 anos, não é? Então, são 25 anos de casamento, 25 anos de relacionamento e 24 de casamento. Eu tenho que dar os meus pulos para ir atrás das jumentas para deixar a minha esposa feliz. Amém? Você está entendendo? Eu tenho que dar os meus pulos para deixar os meus filhos felizes. Eu tenho que ir atrás das jumentas para eu ter uma família de rainhas e de reis. Amém? O meu casamento está assim, mas qual foi a última vez? Não é? Às vezes eu pego e os meus filhos são grudes, não é? Não é? Mas às vezes eu pego com o pastor Roberto e digo assim, não vamos falar nada, vamos sair nós dois. Não é? Aí a gente sai, vai num restaurante, diga glória a Deus. Amém? Essas jumentas são legais de ir atrás, amém? Não é assim? Mas se você quer um casamento abençoado, você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode se acomodar. Você não pode achar que, eu já conquistei a Roberta há 24 anos, agora quero lá saber. Não, você está louco, não faça isso. Vai atrás das jumentas, dá os teus pulos. Amém? Faça alguma coisa para você ter uma promoção no seu casamento. Diga glória a Deus. No teu trabalho é a mesma coisa, na tua vida pessoal é a mesma coisa, na tua vida espiritual é a mesma coisa. É ou não é verdade? Todos os dias. A pastora Roberta sabe, é ou não é? Antes de nós dormirmos, nós subimos lá em cima na sala de oração e nós fazemos as nossas, eu costumo chamar campanha de oração. Não é assim? A minha campanha, há coisas que eu falo para a igreja e digo assim, não é para vocês não. Vocês façam as vossas, eu faço as minhas. E depois fazemos as em conjunto. Amém? Há 6 meses atrás, eu fiz para mim, para a pastora Roberta, para a Carolzinha e para o André, né? Eu fiz um propósito de oração que se chama propósito do camelo. Vira para o irmão do lado. Você já fez o propósito do camelo? É ou não é? Então, se você vai a Isaías 60, diz assim, que os camelos vão vir, carregados de coisas boas, almas, salvações. Não é? Eu podia fazer aquela oração normal, Senhor, abençoa a igreja, abençoa a minha família, mas eu fiz a campanha do camelo com a minha família, não fiz com a igreja. Interessante isso. Não fiz nenhum banner dizendo assim, venha quinta-feira na campanha do camelo, nada disso. Mas eu fiz na minha casa, porque há coisas, deixa eu falar para você, há coisas que Deus fala para nós fazermos, e há coisas que Deus fala para nós fazermos com a igreja.
Eu sempre dou um tema. Por exemplo, agora na quarta-feira, no culto da oração, o gigante vai cair. Amém? Mas essa aí é para todos. Eu faço, mas é meia boca. É para todo mundo, é meia boca. Amém? Mas a minha, quando eu fiz a minha campanha do camelo, 7 semanas orando. 7 semanas ali dizendo, Senhor, oh Pai. Aí eu dou um cartão de oração para a igreja. Amém? E eu peço para eles colocarem lá os propósitos que eles querem orar, né? E eu coloco também os meus, e sabe, eu peço muito pouca coisa a Deus, muito pouca coisa a Deus, eu falo muito à minha amoreira, amém? O Senhor Jesus disse assim, se você tiver fé, como um grão de, e você fizer o quê? Falar. Não diz que é para falar a Deus. Diz assim, se você falar a quem? A amoreira. E disser, arranca-te e transplanta-te para o mar, disse Lucas, segundo os testemunhos que ele ouviu, que as pessoas ouviram. Ele diz assim, ela te obedecerá. Eu falo muito com Deus, mas eu peço muito pouca coisa a Deus. Eu vou atrás das minhas jumentas. Não que esteja errado você orar ao Pai, eu preciso disto ou daquilo. Mas normalmente quando eu falo com o Pai, eu dou graças a Deus, eu falo com Ele as minhas coisas, mas quando eu quero alguma coisa que eu preciso, normalmente eu não peço a Deus. Normalmente eu dou os meus pulos de fé e eu falo às minhas amoreiras. Amém? E eu digo assim, a amoreira que está aí nas regiões celestiais, arranca-te pela raiz agora. Amém? E transplanta-te para a minha vida agora, em nome de Jesus. Amém? Quando eu peço almas, eu não fico assim falando com Deus, Deus dá-me almas, Deus dá-me almas. Deus quer que você ganhe almas. Amém? Mas eu digo assim, almas de Londrina, amoreira, arranca-te do mundo espiritual, maligno, que estás com essas vidas, e transplanta-te para a minha vida em nome de Jesus, para nós podermos discipular essas pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Vá atrás da sua jumenta, vá atrás, faça o seu trabalho, e não diga a Deus o que Ele tem que fazer. Você critica muito, às vezes, as igrejas A, B, C e D das campanhas e não sei o quê, mas você muitas vezes faz pior do que eles. É isso mesmo que você está ouvindo. Você fica a vida toda dando ordens a Deus. Oh Deus, eu venho à tua presença. Faz assim. Vira à esquerda, meu Pai. Faz agora à direita. Sobe, meu Deus. Desce. Pare de dar ordens a Deus. Receba instruções de Deus. Receba a palavra de Deus. Pare de chegar junto de Deus dizendo o que você precisa, o que você quer. Vá junto do Senhor e agradeça logo. E olhe para a sua amoreira. Faça aquilo que você tem que fazer com as suas pernas. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Amém? E diga, amoreira, sua preguiçosa, arranca pela raiz. Materializa-te agora na minha vida. Eu quando oro por almas, eu oro assim. Eu mando as almas se encontrarem comigo, em nome de Jesus. E se encontrarem com as pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Fica em pé. Porque senão você não almoça. Enquanto você se ocupa da rotina, enquanto você vem no culto de oração aqui, enquanto você vem no culto de rede, de discipulado, vou dizer para vocês que não é fácil, mas funciona, diga glória a Deus. Irmãos, eu sou um português, eu prego rápido. 90% das pessoas que entram na igreja não entendem nada do que eu falo, mas elas ficam na igreja. Por quê? Porque eu falo à amoreira e eu vou atrás das minhas jumentas, eu dou os meus pulos. Se você está à espera que todo mundo concorde com você, você não faz nada na vida. Irmão, eu sou festeiro, eu gosto muito de festa, diga glória a Deus. Então eu descobri que o povo também gosta de festa, amém?
E as minhas amoreiras, elas gostam de festa. Então, quando elas se arrancam do mundo espiritual e elas começam a vir para o mundo natural, elas vêm dançando. Aleluia! Amém! Então, aprendi que as pessoas gostam de um bom restaurante. Quem é que aqui gosta de um restaurante legal? Glória a Deus! Esse ano, eu fui convidado, gentilmente, para ir passar a passagem de ano numa família maravilhosa. Amém. Nossa igreja é maravilhosa, como vocês, os irmãos são tão queridos. Vocês vão conhecer os irmãos de Londrina. Maravilha. Foi uma passagem de ano maravilhosa. O Natal também passámos na casa do Dr. César, maravilhoso. Mas quando acabou o ano, Wesley, eu fui para o computador e no primeiro dia do ano, eu disse assim, em 2024, a minha passagem de ano vai ser no Coco Bambu. Que eles fazem uma festa dos gregos e quebram os pratos no chão. Eu quero ir nessa festa. Então eu olhei para a minha amoreira. Eu disse assim, eu preciso de tanto de dinheiro, tanto de roupa, para no final do ano e quebrar os pratos para o Coco Bambu. Diga glória a Deus. Amém. Aí você diz assim, mas isso é um luxo. Problema seu, irmão, me perdoe. Você não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a sua. Amém. Eu vou atrás das minhas jumentas e eu vou acabar o ano, amém, com um chapeuzinho de grego na cabeça. Aleluia! Uma garrafa de champanhe. Aleluia! E quebrando os pratos. E dizendo assim para Deus, Deus, obrigado por um ano maravilhoso que o Senhor entregou na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Mas lembra, todo o culto, limpar banheiro, varrer. Você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu? Você só usufrui disso quando você vai atrás das jumentas. Amém? Eu sou tão maluco que eu peguei no quadro dos sonhos de Deus. Amém? Olhei para a pastora e disse assim, pastor Roberta, está aqui no seu armário, faz favor de chamar a sua amoreira, em nome de Jesus. Peguei no meu armário, espetei lá e disse assim, agora esse aqui é o meu. Aí havia uma área da casa que todo mundo frequenta. Amém? Que é o banheiro. Eu espetei na porta do banheiro, que é para quando as pessoas fecharem o banheiro, olharem e dizerem, amoreira, levanta-te e vem para a nossa vida, em nome de Jesus. Quando você faz o comum, Deus está te preparando para o extraordinário, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesta hora. O que é que você tem que fazer que você ainda não fez? Qual é a área que está um incômodo? E você diz assim, nossa, novamente isso? Eu tenho que ir outra vez fazer isso? Sim, você vai ter que começar por baixo novamente. Nossa, mas eu tinha um grupo de discipulado, uma célula. Mas não deu certo. As pessoas começaram a ir, mas depois todo mundo volta a ir atrás das jumentas. E chama a amoreira. Ou seja, fala que o teu PGD, o teu grupo discipulado, a tua célula viva do corpo de Cristo, ela entenda, célula viva, chama vida à tua célula. Talvez você já foi decepcionado com muitas coisas. Irmão, isso é sinal de vida. Mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Para de reclamar daquilo que não deu certo e volta a fazer. Eu não faço nunca mais. Me pisaram, julgaram. Irmão, para com isso. Volta a ir atrás da jumenta. E Deus, Ele te fará um servo rei, uma serva rainha, em nome de Jesus. Eu já vim na reunião de oração. São poucas pessoas. Eu não vou. Irmão, posso dizer uma coisa para você? Se você não vier, quem vai vir? Se você não fizer, quem vai fazer? Quem vai vir? Sabe, a reunião de oração na igreja, à quarta-feira, se você não orar, quem vai orar?
Se você não buscar, ai, mas sabe, o trabalho, esse trabalho quem lhe deu foi Deus. Me perdoe, irmão, eu sou pastor, ganhe vergonha na cara, esse trabalho que você tem, essa saúde que você tem, esse contrato que você tem, é Deus que está sustentando. Vem para a casa de Deus orar. Domingo, vem para a casa de Deus celebrar. Ai, bispo, mas o senhor sabe? Não sei não. Eu sei que nós éramos perdidos. E quando estávamos perdidos, nós fazíamos de tudo na nossa perdição. E agora nós ficamos mornos. Não faça isso. Encha esta casa. Encha a sua casa. Encha a casa dos outros. Encha os restaurantes. Eu vou fazer célula de casais. E quando eu disse assim, vou fazer uma célula de casais, bispo, já era no finalzinho do ano, aquela velha história, todo mundo está cansado, ninguém tem vontade, e eu disse assim, vou fazer, estou fazendo, quem quer, quer, quem não quer, tchau, amém? Aí nós fizemos a célula de casais, foi uma bênção. A próxima vai ser neste mês que vem, em fevereiro, e eu já disse para a igreja, já estou avisando vocês, tá? Por isso que eu não gravo estas coisas. Assim, vou fazer num restaurante célula de casais. Não vou nem fazer na igreja. Aí tem sempre alguém que diz assim, e os irmãos que não podem pagar? E os irmãos que não podem? Quem pode, pode, quem não pode, não pode. Porque quando eu fiz de graça na igreja, também não foram. Agora que eu vou para comer lá no restaurante, fica-se queixando. Eu falo para eles, digo assim, agora é para pagar no restaurante. A próxima que eu fizer de graça, você vai. Se você não ensinar a igreja a ter respeito e ter posição, se você não se ensinar a si mesmo a ter respeito e posição espiritual, a ir buscar a sua jumenta, não está certo isso diante de Deus. Posso ouvir um amém? É ou não é? Eu já mandei você colocar a mão no coração? Coloque a mão no coração agora. Bispo, você vai orar por nós e derramar a unção? Não, irmão, você já tem unção aí. Em nome de Jesus. Mas bispo, o senhor não vai fazer aquelas profecias que a gente sabe que o senhor às vezes é usado. Não, hoje não. Hoje não há profecia para ninguém. É a palavra de Deus e acabou a conversa. Amém? Por quê? Você é uma igreja sábia. Você é um homem e uma mulher sábia. Você não precisa de um empurrãozinho. O seu carro é logo na primeira que pega, em nome de Jesus. É ou não é verdade? Você não precisa agora que o homem de Deus venha com a unção de Londrina e toque em mim. Você tem que tocar em Jesus, não é no homem de Deus. Amém? Aquela mulher não disse assim, eu vou tocar em Pedro, eu vou tocar em João. Ela disse assim, se eu tocar nas vestes de Jesus, se você tocar na minha roupa, você vai me sujar. Não toque na minha roupa, toque na roupa de Jesus. Amém? E você vai receber o milagre de Deus. Você não precisa de mim, você não precisa dessas coisas. Você tem a unção de Deus sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Então não olhe para mim agora, porque eu não vou poder fazer nada por você. O que eu tinha para fazer eu já fiz. Eu preguei a palavra. Mas agora você vai levantar as mãos ao céu e você vai buscar a presença de Deus em nome de Jesus. E essa palavra que você ouviu hoje, ontem, semana passada, no culto de oração, no culto de domingo, na sua célula viva do corpo de Cristo, no seu PGT, essa palavra já está em operação. Você não precisa de um homem. Você precisa de ir atrás das jumentas, ou seja, fazer a sua parte espiritual. Fala à tua amoreira. Coloca na tua agenda que na próxima semana você vai estar aqui no culto de oração. Aleluia! E você vai louvar a Deus. Que você vai abrir uma casa para Jesus, um grupo familiar, uma célula viva do corpo de Cristo. Que você vai vir no núcleo discipulado. Que você vai servir a Deus com alegria. Irmão, você não precisa de um homem para isso, você só precisa de você e Deus, em nome de Jesus. Faça um acordo com Deus. Ministério de Louvor, faça um acordo com Deus. Façam mais, Wesley, façam mais, em nome de Jesus. Mas já estamos fazendo, mas façam mais, em nome de Jesus. Aleluia, faça algo acima. Sua um pouco, aleluia. Deus tem planos muito grandes para todos nós. Amém? Peça a Deus agora, peça a Deus, peça ao Senhor. Amém? E agora fala à tua amoreira. Fala, diga assim, almas, levantem-se onde vocês estão.
venham ao meu encontro. Os anjos de Deus estão preparando encontros, eles não podem pregar o Evangelho. Pelo menos, a palavra de Deus nos fala isso. Aparentemente, eles não podem dizer, crer no Senhor Jesus Cristo. Mas eles preparam encontros. Chama a tua amoreira. Diga assim, famílias, venham em nome de Jesus. Venham, levantem-se no mundo espiritual e venham ao encontro da minha vida, ao encontro de um discipulador. Chama agora, chama essas vidas agora em nome de Jesus. Vou pedir a Deus, amém, é bom, mas o Pai está dizendo, fala, pede, no sentido de dizer assim, almas, venham ao meu encontro, vai atrás dessas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem faz a rotina, quem faz o normal, colhe o extraordinário, em nome de Jesus. Pare de reclamar do seu casamento, da sua vida, da sua igreja. Para de reclamar do teu trabalho. Vai atrás. Você ainda não entendeu que Deus está permitindo isso, esse desconforto para você tomar um posicionamento? Você ainda não entendeu que o Senhor está permitindo esse desconforto, às vezes, na casa de Deus para mexer as peças? Deus está permitindo esse desconforto na tua vida para você tomar um posicionamento espiritual. Faça algo mais. E você vai ver o extraordinário de Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, o Senhor falou aos nossos corações. E nós estamos aqui prontos para fazer alguma coisa que nós não estávamos fazendo. Para realizar alguma coisa que nós não estávamos realizando. Porque nós, na verdade, fazendo isso, meu Pai, eu tenho certeza absoluta que o Senhor colocará uma circunstância idêntica àquela que o Senhor colocou para Saul. Samuel na sua frente. Deus e meu Pai, a minha oração é para que tu uses os teus filhos, para eles irem atrás das coisas comuns, daquilo que todos têm que fazer, para que eles um dia encontrem Samuel, para que eles encontrem o propósito, para que eles encontrem a recompensa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olhe bem para mim. Vivemos num tempo que tem muitas igrejas, glória a Deus. Vivemos num tempo que tem muita coisa boa acontecendo. E às vezes o diabo chega junto de você, e às vezes não é nem o diabo, é a sua própria cabeça. Amém? E você diz assim, não, aquela igreja está fazendo, nossa, o outro está na televisão, nossa, o outro... E vem um sentimento de dizer assim, dá vontade de desistir. Londrina é uma cidade muito forte, idêntica a Ribeirão Preto. Irmãos, as mega igrejas lá são 6, 7. Eu poderia olhar e dizer assim, meu Pai do céu, vocês têm até ar-condicionado, eu só tenho ventiladores. Imagina, uma igreja que o pastor é português, eles não entendem e tem ventiladores. E ela enche de gente, glória a Deus. Porquê? Que eu falo a minha amoreira, eu vou atrás das minhas jumentas. E às vezes no teu coração você está para aí reclamando. Não reclame de nada. Não reclame de nada. Faça a sua parte. Faça um pouquinho. Vai atrás em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Pergunta ao irmão que está ao teu lado. Eu sei que vocês não gostam, mas eu sou dos anos 80, depois 90, veio uma grande visitação de Deus sobre as igrejas. Era naquela altura dos dentes de ouro, dentes de prata, dentes de marfim, dente grande, dente pequeno. Lembra disso? Era legal isso. As pessoas diziam, irmão, você não estava cá, não sabe o que está falando, irmão. Essa altura era muito legal, irmão. Havia muita maluquice, mas era muita coisa boa. Agora a gente está passando um outro tempo. Naquela altura, os endemoniados iam na frente, um dia o Bispo Pinaldo eu vi, pegou com a mão cheia de óleo, espetou na cara do endemoniado, e o endemoniado aqui. Amém?
E era no tempo que a gente dizia assim, vira para o irmão que está ao lado. E as pessoas diziam assim, eu não gosto disso. Irmão, mas ninguém lhe perguntou nada. Apenas vira para o irmão que está ao lado. Amém? Não perguntei se você gosta, não perguntei se você acha legal. Vira para o irmão que está ao teu lado, que eu sou de uma outra era, sou das antigas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E diga assim, irmão, faça alguma coisa. Amém? E diga assim, irmão, quando é que você tem culto de oração, pastor? Pastor Éder, bispo, quando é que o senhor tem culto de oração? Diga assim, irmão, é terça-feira para você estar aqui. Terça-feira, para trazer os seus discípulos. Pare de armar desculpas, em nome de Jesus. Está ali o pastor Paulo, é quarta-feira, lá no Parque Ribeirão. Todo mundo vai para o Parque Ribeirão para o culto, em nome de Jesus também. Em nome de Jesus. Amém? Pare de dizer assim, eu estou muito cansado. Mas se saísse a Mega Sena, você crente ou não, você ia lá buscar o prémio. Deixe de dizer desculpas para Jesus. Não é, Wesley? Você é daqueles que vem na terça-feira, não vem? Vem, não vem? Fale, estou a falar da Amoreira. A Amoreira do Wesley vem terça-feira, aqui, orar em línguas, em nome de Jesus. Amém? Vocês têm uma célula na vossa casa, vocês estão discipulando, não têm? Tem sim, você já tem. Você vai falar à Amoreira, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Isto é muito bonito dizer aqui, mas depois vocês vão para casa, vai dar preguiça. Então, faça, não seja entusiasmado, seja obediente em nome de Jesus. Amém? Bispo, por gentileza. É isso aí. Erga tua mão para o céu. Vai em busca da sua jumenta. Mas vamos receber a bênção. Feche seus olhos, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, querido.